A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Começamos uma nova série semana passada sobre generosidade, e eu quero apenas dizer a você antes de nós começarmos aqui, eu sei que todo final de semana há pessoas sentadas aqui ou assistindo online que estão passando por algo na vida terrível. E elas agora não se preocupam com dinheiro ou generosidade. Elas querem apenas sair do que estão passando. Eu quero que você saiba que eu sei disso, a vida não é só dinheiro. Não pregamos sobre dinheiro aqui na igreja. Não fazemos isso o tempo todo, fazemos uma vez por ano ou falamos de generosidade, porque cremos que isso é de Deus. Quantos creem que Jesus, Deus, foi generoso quando o enviou a esta terra? Foi um ato bem grande de generosidade, não? Então eis o que falamos semana passada, eu acho importante falar disso. Descobrimos que na Bíblia há mais de 500 versículos sobre oração, e quantos acham que oração é importante? A Bíblia diz que a oração muda situações, certo? A oração muda as coisas. Bem, cremos que a fé é importante, há mais de 500 versos na Bíblia sobre o assunto da fé. Agora, se eu estivesse escrevendo a Bíblia, apenas eu e a minha suposição, certo? Se eu estivesse escrevendo a Bíblia, eu colocaria mais 500 passagens sobre casamento? Porque eu penso, depois de todos esses anos fazendo isso, sabe a coisa pela qual as pessoas mais lutam é pelo seu casamento? E Deus decidiu que não colocaria muitos versículos na Bíblia sobre casamento, não sei porquê, perguntaremos a Ele no céu. Eu acho que Ele pensou, esses que estão aí, cumpra-os e você ficará bem. Certo? Mas eis o que temos de estranho. Mais de 2.000 passagens, versos da Bíblia sobre o assunto dinheiro. Se eu estivesse escrevendo a Bíblia, eu diria, sabe, não precisamos de tantos. Mas Deus deve saber de algo que não sabemos. Ele deve saber do seguinte, e a pergunta chega à sua mente assim que você ouve isso. Por que Deus poria mais de 2.000 versos na Bíblia sobre dinheiro? Você deveria se perguntar isso, deveria fazer essa pergunta. Por quê? Porque Deus faria isso? Eis o porquê. Porque é a área em que você e eu seremos mais desafiados que qualquer outra, e provavelmente lutaremos mais do que em qualquer área, são nas suas finanças. Se eu perguntasse a todos aqui agora quem está lutando com o seu dinheiro, quem está lutando na área financeira agora, teríamos uma quantidade gigante de pessoas? Bem, Deus não desejou que fosse assim, Deus desejava que fosse de outra forma. Ele quer que você tenha bênçãos em sua vida, mas eis o que acontece por todos esses anos desde que Jesus veio, e agora mais 2.000 anos depois, a religião nos disse que o dinheiro é mau e que não podemos ter nada com isso, e que se você é um cristão verdadeiro, será pobre. Bem, um cristão verdadeiro não pode fazer nada se for pobre. Você não pode fazer o que o reino de Deus precisa que faça se você não tem dinheiro, finanças ou recursos para fazer o que Deus quer que você faça. E se Deus quiser que você vá numa viagem missionária? Bem, eu não posso ir. Eu não tenho dinheiro. Mas espera aí, não foi assim que Deus projetou para ser? Deus projetou isso para que você tenha riqueza em sua vida e seja uma bênção para outros. E isso não é pecado? Vamos ler o que é pecado, certo? Vamos continuar de onde paramos semana passada. Note o que ele diz, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ele diz, pois homens que desejam em seus corações serem ricos, ou seja, homens que vão atrás do dinheiro, eles se expõem à tentação, eles caem em uma das ciladas do mundo e se abrem para todo tipo de desejo insensato e maldoso, os quais são capazes de arruinar e destruir completamente as suas vidas. O que ele está dizendo aqui? Verso 10. Pois o amor ao dinheiro, conhecemos a passagem, não? Pois amar ao dinheiro leva a todo tipo de mal, e alguns homens, na sua luta para ficarem ricos, ou seja, aquilo do que correm atrás, perderam sua fé e causaram a si mesmos agonias indizíveis na sua mente. Então aqui está com o que quero começar hoje. Primeiramente, a generosidade não é só dinheiro. Eu sei disso. Há pessoas em nossa igreja que são tão generosas no servir, elas servem em várias áreas da igreja várias vezes por semana, e isso é generosidade. Generosidade é uma questão do coração, não é só uma questão de dinheiro.
Quando você tem um coração generoso, o teu dinheiro não vai te controlar e você será generoso com ele, mas também será generoso no servir, será generoso no liderar, será generoso em seu casamento, com seus filhos. Tudo o que fizer será movido pela generosidade. Por quê? Porque é assim que é seu coração. A generosidade não é se você está aqui pensando serei generoso e essa igreja vai me amar. Não, não, não. Deus te ama não importa o que e essa igreja também. A generosidade é uma atitude do coração. Você pode servir e não ser generoso. Você pode estar num grupo e ser generoso. Mas ouça com atenção, você pode fazer tudo isso com um coração cheio de ofensa e dizer eu não quero fazer isso, mas eu faço porque sou forçado ou acho que tenho que fazer, e isso não é generosidade. Então Deus quer que você faça isso porque seu coração deseja fazer, não porque você é forçado a fazer. Semana passada dissemos, Jesus disse, ele disse onde quer que o seu tesouro está, é aí que seu coração vai estar. Então, onde quer que o seu dinheiro esteja, podemos usar essa palavra, onde quer que seu dinheiro esteja, onde quer que seu dinheiro esteja indo, existe uma tendência, aonde quer que seu dinheiro vá, há uma tendência de você ir junto. Então, se o meu dinheiro está em coisas erradas, fazendo coisas erradas, faz com que meu coração vá nessa direção. Então, o que queremos é um coração correto, e eis uma palavra que eu quero falar hoje. Vamos falar sobre pôr o seu dinheiro em uma missão. E eu quero realmente falar sobre pôr o seu dinheiro em uma missão de Deus. Quantos sabem que é melhor seu dinheiro numa missão de Deus do que numa missão de si mesmo? É melhor numa missão de Deus e algumas pessoas têm certo medo, sabe? Eu notei semana passada e noto hoje que as pessoas ficam bem quietas e eu não sei se eu digo amém para isso ou não. Se eu digo amém, eu concordo e eu acho que eu não quero isso. Mas deixa eu dizer, seu dinheiro sempre estará melhor se estiver numa missão de Deus do que na sua própria missão. Eu vou fazer o que eu quiser, é meu dinheiro, eu ganhei, trabalhei duro para isso. Peraí, não, não, não. Seu dinheiro precisa estar numa missão de Deus, porque quando você o põe numa missão de Deus, existe muito mais que será conquistado para você do que você poderia fazer por si mesmo, sabe? Quer dizer, eu quero meu dinheiro na missão de Deus. Eu acho que você quer o mesmo, então eu quero usar uma passagem hoje do Velho Testamento, e se você quiser ir comigo, está em Deuteronômio, e é uma passagem do Velho Testamento. Então vamos para o capítulo 8 e claro, você pode ler na tela se quiser. Então vamos, Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Os filhos de Israel tinham acabado de sair da escravidão e Deus os traz a uma terra prometida. Uma terra cheia de todo tipo de coisa que eles nunca tiveram enquanto eram escravos. E eis o que ele diz no verso 11. Cuidem para que vocês não esqueçam do Senhor seu Deus, não guardando seus mandamentos, juízos e estatutos, que hoje te ordeno. Se lêssemos isso no Novo Testamento, diríamos, ei, cuidado, apenas lembre de Jesus e da palavra. Ou seja, mantenha seus olhos em Jesus, verso 12, para não, quando tiverem comido e estiverem fartos, tiverem construído casas boas e morado nelas. Eu sempre leio o verso 12, olho para ele e penso, a mim me parece que Deus estava olhando adiante e falando com americanos. Vamos ler mais uma vez, verso 12, para não, depois de comer, posso dizer que todos aqui não têm problemas com comida? Não me leve a mal, mas sabe, todos comemos, não? Se você nunca esteve num país de terceiro mundo, se nunca esteve num lugar onde você vai numa viagem missionária e durante essa viagem, várias vezes eu já fiz isso, quando você vai para uma área que existem casas que são tão grandes quanto nossos closets, e isso inclui o quarto, isso inclui aonde cozinham, aquilo é tudo, e o seu closet é do tamanho daquilo. Veja, isso é para pessoas que vivem na América e em países como o nosso, ouçam. Depois de comer, de estar farto, construir boas casas e morar nelas. Verso 13, depois de se multiplicarem seus gados, de se aumentar seu ouro e sua prata, e tudo que você tenha multiplicado. Quantos sabem que Deus não é contra a multiplicação na sua vida, Ele não se importa? Mas veja o que diz, verso 14. Quando teu coração se elevar, e você esquecer do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes e escorpiões, e uma terra de secura onde não havia água, e te fez sair água. Ele tirou água para você da rocha. Quantos são gratos porque Deus pode tirar água de pedra se necessário? Verso 16. Que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Agora veja o verso 17 e 18, é do que vamos falar hoje. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Todos olhem para mim por um momento. Nunca você deve pensar, sabe o que eu fiz?
Eu fui para a escola. Então eu fui para a livraria e li tudo o que eu podia sobre liderança. Eu tenho todos os livros do John Maxwell. E eu conheço liderança melhor do que ninguém. E eu me tornei o líder que me tornei porque eu sou demais. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu tornei a mim mesmo no que eu sou. O que ele está dizendo é, ele não quer que você diga isso nunca. Não importa se você vive no Velho Testamento ou Novo Testamento, Deus põe um dom dentro de você. E se você pega esse dom e usa e afia ele, muito bom, mas nunca se esqueça que é o Senhor, o seu Deus, que está dando a você a habilidade para chegar aonde você está hoje. Não é você. E sabemos que temos declarações que fazemos na América, você não é tão bom. Bem, você não é. E você pode dizer, não, ele não entende, eu tenho que conversar com ele, eu sou mesmo bom. Não, você é bom assim porque Deus te fez bom assim. Então o que ele diz? Ele diz, se você quer pôr o seu dinheiro numa missão, porque o próximo verso vai nos dizer como, você tem que fazer isso, sabendo que Deus é aquele que tem tudo a ver com o seu dinheiro. Vamos ver o próximo verso. E tu te lembrarás do Senhor o teu Deus, pois é Ele que dá a você poder para conseguir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Uma rápida interrupção aqui. Se Deus não quisesse que você fosse rico, Ele nunca teria uma passagem assim na Bíblia. É Deus que dá a você o poder ou a habilidade para conseguir riqueza. Se a riqueza é um pecado, se ter riquezas é um pecado, se ser rico é um pecado, se ter prosperidade é um pecado, essa passagem e muitas outras como ela nunca poderiam estar na Bíblia. Como disse semana passada e quero que você ouça de novo porque há pessoas diferentes aqui hoje. Se você está aqui hoje assim, eu quero encontrar uma forma de sair de fininho. Eu não suporto quando qualquer um fala de dinheiro. Ouça com atenção. Eu não tenho nenhum problema. Você tem. Você tem um problema dentro de si mesmo sobre dinheiro. E até que você acerte essa questão, você nunca terá o que Deus prometeu a você porque Ele te dá a habilidade de obter riqueza, para que você possa ajudá-lo a estabelecer sua aliança. Então, como pomos nosso dinheiro numa missão? E é disso que falaremos nesses momentos hoje. Como eu ponho meu dinheiro numa missão, como você põe o seu numa missão, é importante para Deus. E é disso que falaremos hoje. E a primeira coisa que você tem que saber, e a primeira coisa que devemos nos perguntar, é o que é a missão de Deus agora? O que é a missão dele agora? Ouça com atenção. A missão de Deus agora é a sua igreja. Estão comigo? A missão de Deus, nesse momento, é a sua igreja. Eu sei que tem um monte de gente assistindo online. No final de semana, temos mais de 1.000 pessoas, 1.000 casas sintonizadas, o que quer dizer que podem ser 3 ou 4 mil pessoas assistindo, além dos que estão aqui. E sabe, alguns ficam em casa e eles dizem, eu amo a Jesus, mas eu odeio a igreja dele. Eu não tenho nada com ir à igreja. A igreja agiu errado comigo. Sabe o que quer dizer isso? Eu amo a Jesus, mas odeio a noiva dele. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, Pastor Mike, eu amo você, mas odeio sua esposa. Vocês estão aí? Em outras palavras, você não pode separar a igreja de Jesus e você ficar em casa é um engodo. Você está aqui, não estou falando com você, mas todos que assistem online, ou que vão assistir algum dia, ou assistem pela TV e ouvem isso, precisam ouvir isso. Você ficar em casa não é o melhor de Deus. Você precisa estar numa igreja local. Vocês estão aí? Vamos, me ajudem. Você precisa estar numa igreja local. Você não pode separar Jesus e dizer, eu amo, mas eu odeio a igreja. Eu não quero nada com Deus e a sua igreja. Eu quero tudo com Jesus, mas não é possível. O que é a missão de Jesus agora? É a sua igreja local. Ele disse, construirei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então ouça com atenção. Se eu quero ter meu dinheiro numa missão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é amarrar o meu burro, por assim dizer, na minha igreja local, me estacionar numa igreja local. Eu não estou fora da igreja local. O meu dinheiro estará numa missão no momento em que eu me coloco numa igreja local e vejo o que é uma igreja local e digo, quer saber? Eu vou entregar minhas finanças numa igreja local porque é isso que é a missão de Deus. Sabe, tem um monte de coisa acontecendo fora da igreja local, mas Deus tem uma missão no planeta agora. E a missão dele é essa para você e eu, é a mesma para todos. É para nós seguirmos a Jesus e trazermos mais pessoas para ele. Essa é a missão dele.
Então temos uma igreja local, e a igreja local trata disso. Eu vou seguir Jesus, ser seu discípulo, e eu vou trazer outras pessoas para Jesus, trazê-las para Cristo. É por isso que a declaração da nossa missão, porque eu acredito que toda família aqui hoje, você deve anotar se você quiser, você deve ter uma declaração de missão para o seu dinheiro. Sabe, os negócios têm uma missão, a igreja tem uma missão, chamamos de visão e a nossa visão é alcançar pessoas distantes de Deus. Isso é muito bom. Crescemos no relacionamento com Deus, entregamos nossas vidas para glorificá-lo. A nossa declaração é esta: vamos sair e alcançar pessoas distantes de Deus, e é o que fazemos fora dessa igreja. E por que fazemos isso? Porque a missão de Jesus durante esse tempo é a sua igreja. A missão de Jesus neste tempo é que as pessoas na igreja, o povo da igreja, é para que eles sejam discípulos e para que eles saiam e tragam pessoas. E se você não está fazendo isso, está na missão errada. Esta é a missão de Jesus. Então vamos conversar. Vamos usar esses momentos. Eu vou falar sobre como você pode pôr o seu dinheiro em uma missão de Deus. E agora, eu acredito que você tem que fazer ajustes no seu coração antes mesmo de pôr seu dinheiro na direção correta. Então, se você está anotando, são 4 coisas que eu vou dar a vocês. Isso bem rapidamente, mas eu quero que saibam. Se você cresceu como um judeu ortodoxo, que muitas pessoas nessa igreja não fizeram, se você o fez, eles têm alguns dizeres específicos. De fato, tivemos um cara na nossa igreja uma vez, que era um estudioso judeu. E ele vinha à igreja, sabe, depois do culto me encontrava e dizia: você estava certo hoje. O que você disse estava correto, e eu, obrigado, sabe? Ótimo. Ele disse: sabe o que me incomoda nas pessoas na igreja hoje? Ele disse: eu sou judeu, mas eu nasci de novo, eu sou um cristão. Ele disse: você tem que convencer os cristãos que é ok ter dinheiro. Ele disse: na cultura judaica, o que você está tendo que fazer nessa igreja nunca seria feito, porque cremos que é a vontade de Deus que prosperemos para podermos estabelecer sua aliança nesse planeta. Eu pensei: rapaz, muito bom. Eu achei que vocês achariam interessante, então vamos ali para a tela. Esses são dizeres judeus ortodoxos que você encontra se você procurar no Mishnah e nos seus escritos. Ouçam isso: onde não há flor, não há Bíblia. É um dos dizeres com os quais eles crescem. Sabe o que isso diz? Se você não tem bagagem de ministério, sabe o que isso quer dizer? Ele diz: você não entende o que a Bíblia diz, que Deus te quer abençoado. É interessante, não? Eu gosto desse: a pobreza causa transgressões. Ou seja, quantas pessoas você conhece que acabam fazendo coisas erradas para ter coisas, não têm um bom emprego ou são pobres, então fazem coisas erradas. Eles têm um dizer que fala sobre isso. Eu gosto desse: a pobreza na casa de um homem é pior do que 50 pragas. Eu não sei quanto a vocês, sabem? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero ter pragas na minha casa, com certeza. E não quero ter pobreza. E eu não creio que Deus quer que você tenha pobreza. Seu primeiro passo para sair da pobreza é acreditar que Deus não te quer na pobreza. Vou dizer de novo: seu primeiro passo para sair da pobreza, e não tem problema se você diz eu estou na pobreza, não temos raiva de você, não estamos falando contra você, nada disso. Seu primeiro passo para sair é acreditar que Deus quer que você saia, que Ele não quer que você viva assim. E se começar a acreditar nisso, o favor e a mão de Deus virão sobre você e você sairá. Então, se você está anotando, eu quero que escreva algumas coisas que eu acho importantes. São apenas alguns ajustes mentais que você tem que fazer se você vai acreditar que quer o seu dinheiro na missão certa. Então, número 1, se você está anotando, anote aí. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus possui tudo e eu sou apenas o seu administrador. Você não possui nada. A Bíblia diz que você foi comprado por preço, você não é seu, você é dele. Você não é dono de nada. Salmos 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que há nela, o mundo e os que nele habitam, ou seja, pessoal, tudo isso pertence a Deus. Estamos apenas administrando o que Deus nos confiou. Se eu for pôr o meu dinheiro na missão certa, eu preciso entender que isso não pertence a mim, isso pertence a Ele. Eu sou mordomo dele, vamos falar mais disso depois. Devemos ser mordomos do que Deus nos confiou. Eu não posso fazer o que eu quero fazer com isso, pertence a Ele. Eu gosto disso e tenho certeza que você leu isso recentemente no Velho Testamento. Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se você está aqui é como um daqueles: eu não tenho dinheiro no banco, mas eu tenho um monte de ouro no meu porão e ninguém sabe. Nem isso é seu. A Bíblia diz que toda a prata e todo o ouro são dele.
se você tem, está apenas administrando para ele. Isso não está indo bem. Nosso dinheiro não é nosso? Achamos que é, e às vezes eu rio quando as pessoas falam assim: eu dou a Deus 10%, eu ponho uma certa quantidade nas economias, vamos falar na semana que vem, e eu faço o que eu quero com o resto. Como assim? Você acha que pode fazer o que quer com o resto? Não é seu. É dele. Não é meu. Eu trabalhei duro por isso. Derramei suor e sangue para ter o meu próprio dinheiro. Não, mas não pertence a você, pertence a ele. Você pelo menos deve dar a ele essa cortesia. Esse resto do dinheiro aqui pertence a você. Como você quer que eu cuide? Como quer que eu administre? Quais os passos certos para tirar o melhor disso? O que posso fazer para investir direito? Para que isso possa crescer e eu tenha mais para ser uma bênção para os outros? O que eu posso fazer para fazer certo para você? Vocês estão comigo? Eu sei, se você está aqui, isso aconteceu comigo. Eu lembro de sentar na igreja quando era jovem, sabe? Especialmente quando você é um jovem ou quando é adolescente nos seus 20 anos e diz: eu não me importo com o que ele fala de dinheiro. Eu faço o que eu quero com o meu. Mas eis a verdade do assunto. Algum dia, vai acontecer mais rápido do que você pensa. Você vai chegar nos 40. E você vai começar a pensar: eu vou querer me aposentar. E se você ainda não fez nada com seu dinheiro, você não vai se aposentar, se liga. Você vai estar no Walmart. Depois de se aposentar. Porque não tem nenhum dinheiro e tem que trabalhar. Eu não estou caçoando disso. Se você trabalha lá, não fique com raiva. Vamos, me ajudem. O que eu estou dizendo é, se você fizer a coisa certa com seu dinheiro agora, você poderá ter uma vida que, quando envelhecer e quiser se aposentar, você não se aposenta, seu dinheiro ainda está trabalhando para você, e você está na igreja dizendo: eu quero ser um voluntário, tenho todo o tempo do mundo, porque eu não preciso mais daquele emprego e meu dinheiro trabalha para mim, então eu posso trabalhar aqui com qualquer coisa, como eu posso ajudar na igreja, certo? Ao invés de sentar no chão e não fazer nada o resto da vida. Amém, pastor, isso. Rapaz, eu estou pregando bem. Número 2, o segundo ajuste que precisa fazer na sua mente para pôr o seu dinheiro numa missão. A segunda coisa a fazer. Número 2, o céu e não a terra é a minha casa. Pare de achar que a terra é a sua casa. Vocês estão comigo? Essa não é sua casa. Algumas pessoas dizem: não, essa é a minha casa. É onde eu vivo, é onde estão meus filhos. Minha família está aqui. Mas esse não é o seu lar. O céu é o seu lar. É o que Filipenses diz, veja no capítulo 3, verso 20. A nossa cidadania, isso está no versículo, está no céu. A sua cidadania não está aqui. Se você aceitou a Cristo, no momento em que morrer, irá para o céu, não para outro lugar. Você vai ficar lá para sempre. Vai ser para todo sempre, e às vezes temos um pouco de dificuldade para entender porque é difícil de interpretar isso. Para todo sempre. Assim que morrer, estará no céu, e a sua cidadania será lá para sempre, mas já é assim aqui. Eu gosto do que se diz em Hebreus, capítulo 11, verso 13 e 14, diz assim: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, esses homens e mulheres da fé, mas vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você é estrangeiro na terra. Uma tradução diz: eles entenderam que eram aliens na terra. A América ama filmes sobre aliens. Sabe, é uma coisa impressionante, eles amam filmes sobre aliens. E aqui sentados na igreja hoje, há o maior grupo de aliens em Canton, Ohio. A palavra alien significa estrangeiro. Não, sério? Esse não é o seu lar? De acordo com a Bíblia, você é um alien? Pare de pensar que a terra é o seu lar. Você está passando por ela de acordo com a Bíblia. Este não é o seu lar verdadeiro é o céu. Comece a entender isso, que a terra é apenas um lugar de passagem. Isso me deixa feliz por muitas razões. Sabe, durante a temporada de eleições, isso realmente me deixa feliz. Porque um dia nós partiremos, vamos chegar no céu, porque nem Donald Trump nem Hillary Clinton vão importar nem um pouco, sabe? Você não vai pensar em quem devo votar. De que lado? Não, você não tem que pensar nisso. Jesus será Senhor, Deus estará no trono e não teremos que pensar em quem votaremos para presidente a cada 4 anos. Isso vai ser bom, não é? Terceira coisa que você tem que ajustar na sua mente se for pôr o seu dinheiro numa missão. Número 3. Eu não devo viver meramente para o momento, mas devo viver para a eternidade. Quantas pessoas, especialmente na América, esse país que amamos, elas vivem para o momento.
Sabe como isso é para esse momento? E eu entendo, quando somos mais jovens, vivemos para o momento porque parece que tudo é agora. Mas ouçam, devemos viver com a eternidade em nossas mentes. A eternidade quer dizer eu vivo diferente agora. Quando eu vivo com a eternidade na minha mente, eu não faço as mesmas coisas com dinheiro. Quando eu vivo para a eternidade, não faço as mesmas coisas que as pessoas com quem trabalho. Eu começo a pensar nelas de uma forma diferente, sabe? Eu preciso trazer essas pessoas para a igreja, preciso levá-las a Jesus. Quando vivemos com a eternidade na mente, começamos a viver uma vida diferente. Veja essa passagem, em Hebreus capítulo 11, estávamos lendo há pouco, versos 25 e 26 sobre Moisés. Diz ele, Moisés, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado por um tempo. Ele considerou o opróbio de Cristo, que ele estava vivendo por Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque ele olhava adiante para a sua recompensa, e aqui é muito simples entender o que acontecia a Moisés. Ele sabia que um dia só a eternidade importaria. Ei, ouçam, a eternidade é o que importa aqui. Sabe, você pergunta por que eu estou na igreja por causa da eternidade? Mas por que eu sirvo por causa da eternidade? Não sei por que trago amigos à igreja por causa da eternidade. Você deveria ser mais consciente da eternidade do que viver para o momento. Eu sou americano, uma mentalidade para o momento. Eu estou aqui para a eternidade. Para os que não sabem, você não é americano. Você é cidadão do céu. Vocês estão aí? Sabe, há muito orgulho nas pessoas. Eu vou contar essa história bem rápida, ela é bem divertida e então eu encerro. Mas há muito orgulho nas pessoas sobre de onde elas vieram, não? Então eu fui criado italiano, certo? Esse é meu contexto. A minha vida inteira sempre me disseram, você é 100% italiano. 100%. Nenhuma grama de outra coisa em você. 100% italiano. Não há nada mais em você. Todo o azeite vem de você, você é 100% italiano. Então meu irmão Joe, no Natal ele recebeu uma carta, sabe, para fazer uma pesquisa e o teste vai dizer quem você realmente é. Vocês vão amar. E eu não fiz o teste, eu vou fazer porque eu acho que vai ser diferente do dele. Não pergunte por quê, não, estou brincando, só brincando. Então, meu irmão saiu 67% italiano. Saiu assim, italiano/grego, se você souber a diferença. Eu e o pastor Dimitrios temos muitas coisas juntos, então, por isso a barra. Mas quer saber, ouçam isso. 26%, ouçam isso, 26% de mim, porque eu sou irmão dele, certo? É árabe. Então muitos de vocês árabes que vêm à nossa igreja se sintam um pouco mais confortável. A sua esposa Dina fez o mesmo teste, e ela saiu 2% africana. Não é interessante? Nós pensamos, mas eis o que a Bíblia diz, pensamos, eu sou 100% italiano, eu cresci italiano. Casa italiana? Mamãe e papai são da Itália, pensamos assim. Então, isso é bem interessante. Pensamos que somos isso, mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que todos viemos do mesmo sangue. A Bíblia diz que todos, está no livro de Atos, não no Velho Testamento, no livro de Atos diz, todos nós viemos do mesmo sangue, então se você ouve algo assim, eu sou inglês, meu sangue é puro inglês, vai checar, pode vir um monte de outras coisas. Então eu disse tudo isso porque ficamos tão cheios de orgulho, por causa das nossas nacionalidades, de onde viemos, pelas nossas raças, e esse tipo de coisa, e eu quero que saibam, a sua verdadeira raça, a sua cidadania está no céu. A minha cidadania não é italiana, a minha cidadania é céu. A sua também. Então vamos começar a viver assim, não lutando um com o outro. Se eu entendo que a minha cidadania é do céu, eu não vou lutar com você porque a cor da sua pele é diferente da minha. Vocês estão aí? Eu não vou lutar com você porque, sabe, você não deveria estar lutando comigo porque alguém disse, você é um garoto branco. Não, isso não importa. Eu sou árabe. Pare com isso, então. Tô brincando. Número 4, para eu deixar vocês irem. Número 4. Eu estou falando sobre ajustes que devem ser feitos se você quer que o seu dinheiro esteja numa missão para Deus. Você tem que ajustar, sabe, eu estou vivendo para a eternidade.
Eu não estou aqui só para viver para o momento, estou vivendo para a eternidade. Então, número 4, Deus me prospera, não para elevar o meu padrão de vida, mas para elevar o meu padrão de dar. Eu não estou falando da igreja, não fique nervoso, não vou puxar uma oferta. Deus eleva meu padrão de, financeiro, de prosperidade. Ele eleva porque, não para eu elevar o meu padrão de vida, mas para eu elevar o meu padrão de dar. Atos 25 diz, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, é mais abençoador dar do que receber. Ouçam, quando você começa a se tornar abençoado por Deus, não é para nós, não quer dizer que Deus não quer que você guarde, não quer dizer que Deus não quer que você invista, Ele permite tudo isso. De fato, eu quero que ouçam isso. Na semana que vem vamos entrar em 2 semanas seguidas para você saber o que fazer para aumentar a sua posição e condição financeira em casa. Então certifique-se que você virá nas próximas 2 semanas. Mas eu quero que saibam isto, que à medida que você começa a pôr o seu dinheiro numa missão de Deus, isso abre a porta para que Deus entre e faça coisas nas suas finanças. Ouça o que diz aqui, nós vamos encerrar daqui a pouco, ouçam. Está em Provérbios capítulo 11, verso 25, ouçam. Uma pessoa generosa prosperará. Uma pessoa generosa prosperará. Isso está na Bíblia. Provérbios não é um livro do Velho Testamento, da Velha Aliança. Provérbios são coisas das quais Deus falou, chamado o livro da sabedoria, cheio de sabedoria. Isso se aplica à igreja. Ouçam o que diz. Ele diz, uma pessoa generosa prosperará, todo aquele que refresca os outros será refrescado, ou seja, ele mesmo. Então nem tudo é dinheiro. Você pode estar na igreja hoje e dizer, eu tenho esse refrigerador em casa, e enquanto estava na igreja uma coisa estranha aconteceu. É como se Deus pusesse aquela pessoa no meu coração e eu devo perguntá-la, você precisa de geladeira? Isso não é ser generoso? E aí você, sim, eu estou aqui, eu preciso disso. Ou e se você está na igreja hoje e você tem um carro, e esse carro está parado, e Deus tratando com você dizendo, dê esse carro para fulano de tal. Dê para a igreja, sabe? Porque às vezes pessoas vêm a nós e dizem, você conhece alguém que está dando um carro, precisamos de um, nós damos. Podemos ser o seu intermediário, você vem e damos a alguém que precisa de um carro. Mas e se Deus falou para você fazer isso? Isso é generosidade? E esses jovens sentados na igreja hoje, eles vão ao colégio e Deus fala com você hoje, você está sentado ao lado deles e Ele diz, eu quero que você faça um cheque para eles de $1.000, eu quero ajudá-los. Eu sei que você pode dizer, $1.000? Está louco? Eu não tenho $1.000, mas e se tivesse? Se começasse a entender os princípios de Deus, seu dinheiro numa missão que é uma missão de Deus, e começasse a ser abençoado e próspero e tivesse dinheiro para dizer, eu vou abençoar essa pessoa ali, Deus me disse para dar tanto. 1.000, eu não sei se você sabe disso ou não, mas para um estudante não é muita coisa. Ajuda, certo? Mas não dá para pagar todas as parcelas do ano. Mas e se todo mundo começasse a pensar desse jeito e pensasse como eu posso ser uma bênção para outras pessoas? Nossa tarefa para essa semana, eu vou encerrar. Nossa tarefa é muito simples. É o que você pode fazer essa semana para começar a dar o seu dinheiro numa missão de Deus. O que fazer? Que ajustes você faria para dizer, sabe, vamos sentar e desenhar uma missão para o nosso dinheiro. Quando o dinheiro chega à casa dessa família, é isso que vamos fazer com ele. Vamos pôr Deus primeiro, vamos sempre perguntar a Deus o que fazer, vamos usar algum dinheiro para guardar para o futuro. Tudo isso, vamos falar mais sobre isso, mas sabem, como igreja temos que nos certificar que estamos sempre ajudando e ouça isso. Antes de passarmos para a questão final, esta semana temos 2 aulas, começando na segunda sobre finanças, e vai aparecer na tela, a primeira aula se chama Dizimar, Guardar e Prosperar. Isso é para aprendermos o básico do sucesso financeiro. Você só precisa vir aqui na capela, aqui na igreja, na terça de 6 às 8. Você quer saber mais sobre a coisa certa a fazer com o dinheiro? Venha para essa aula. Vai te ajudar. E a segunda aula, chamada Administração Básica com Dinheiro, é com você, Kevin? Então a sua é a primeira. A primeira, então, é do Kevin. E então a segunda aula vai começar. Vai ser na sala das crianças, Administração Básica do Dinheiro, das 7 às 8h30. E essas 2 aulas serão oferecidas a vocês, ouçam, de graça. Você não paga por isso. Você apenas sacrifica um pouco do seu tempo e vem. Mas estamos fazendo isso porque sabemos que há pessoas aqui que assistem online, que não sabem o que fazer com o dinheiro. Não foram criadas em um lar que as ensinou o que fazer com o dinheiro. Então venha, participe dessas aulas. Eu acho que vão te ajudar. E são de graça. E a última coisa, então vamos encerrar.
Temos um livro para oferecer aqui hoje, então na saída você vai vê-lo. Você pode também ir na livraria. Se chama A Vida de Bênção. É do pastor Robert Morris, que é pastor. Em Dallas, Texas, tem uma grande igreja. Mas esse livro vai te ajudar a pôr suas finanças na direção correta. Queremos dar recursos a você. Para você não vir apenas à igreja dizer: eu fui à igreja, não aprendi nada, ou ouvi a mensagem, foi só isso. Não. Você pode ir a essas aulas e adquirir o livro, ou pode fazer os dois, porque acreditamos que Deus quer que você entre no rumo certo com seu dinheiro. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.